Paz do Senhor, meus irmãos. O Zé, ele conta de um jeito que fica parecendo que é verdade, né? Que ele estava correndo, enfim. Isso aqui foi resultado quarta-feira, no final da nossa campanha, no último ato, quando ele chamou umas últimas 5 pessoas aqui na frente. Ele foi se ajoelhar para orar com uma das pessoas que vieram. E nesse ajoelhar-se, eu acredito que o joelho ali no aquecimento foi na frente, e ele rompeu o ligamento. Então está parecendo que é simplesinho, mas não é tão simples quanto parece. Ore por ele. Amanhã vai fazer uma ressonância, porque está no processo de desinflamação, mas está aí nas possibilidades de ter que ser cirúrgico. Então, nos ajude em oração. Nós estamos crendo que somente umas 40 sessões de fisioterapia vão resolver. Mas nós cremos que o Senhor pode fazer com que essa cirurgia não seja necessária. Então, nos ajude em oração. Ele está desde quarta-feira de molho. Hoje eu achei que ele não conseguiria vir, mas ele falou, é culto de ceia, e eu vou. E estamos aqui, então, para louvar e adorar o nome do nosso Deus. Abre comigo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Nós vamos ler 2 versículos, porque eu quero conversar com você hoje sobre os 507 anos da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, nós não celebramos Halloween, nós celebramos o dia da Reforma Protestante. Eu quero conversar com você como igreja. Se você é crente, protestante, evangélico, ou qualquer que seja a denominação com a qual você goste de ser chamado, é importante que você tenha clareza do que a reforma foi e de como uma igreja que foi uma vez reformada tem o desafio de estar sempre reformando. Como os pilares da reforma precisam ser aquilo que você e eu, como igreja de Deus, tenhamos em vista para viver a instituição, para entender aquilo que é importante que a igreja seja e faça, para ter critério e discernimento para aquilo que existe fora da realidade bíblica do que a igreja é. Então eu quero ler com você esse que foi o texto que deu origem à Reforma Protestante, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. O monge agostiniano significa alguém da alta cúpula da Igreja Católica. Ao ler esses versículos, ele começa então isso que depois se denominou Reforma Protestante. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus nos ajude na compreensão da sua palavra. Querido, então, era o século XVI, 31 de outubro daquele ano, esse monge agostiniano chamado Martinho Lutero, ao ler de forma convicta e profunda esse texto que a gente acabou de ler, ele não tinha, é importante que você entenda isso, o objetivo de Lutero nunca foi romper com a Igreja Católica, ele só queria que a igreja fizesse uma reforma no seu olhar, ele queria que a igreja olhasse com maior cuidado para aquilo que ele estava vindo, ou que ele estava vindo fazendo. O que, Sara? A igreja naquele tempo, a igreja cristã de verdade, tinha introduzido doutrinas estranhas à Escritura Sagrada, e eu vou só te citar algumas, não tenho tempo de falar de todas, mas vou falar de algumas que estava sendo prática e que era divergente da verdade do Evangelho. Por exemplo, o culto à imagem, a mediação dos santos, a veneração a Maria, a salvação pelas obras, o confessionário, o purgatório, as relíquias, as indulgências, a infalibilidade papal. Eram coisas que Lutero olhou ao mergulhar na Escritura e falou: epa, tem alguma coisa errada. Querido, entenda algo em nome de Jesus. Não foi a Bíblia que foi criada por causa da igreja. Foi a igreja que foi criada por causa da Bíblia. Ou seja, nunca dá para olhar para uma igreja, e eu quero te encorajar no nome de Jesus. Todas as vezes que você for a uma igreja, cristã ou não, tenha critério para entender se você está frequentando uma igreja bíblica. Porque não é porque é evangélica que é bíblica. Nós precisamos entender que existe um formato. O dono da igreja não é gente.
Não é homem para fazer o que ele quer, o que ele acha, o que ele sente, o que ele sonhou. A igreja tem um dono, e o dono da igreja instituiu o formato como a igreja deve se comportar. Esse foi o clamor de Lutero. Quando ele olhou para isso aqui, peraí, pela graça sois salvos, ou seja, é um favor imerecido, então por que a gente cobra indulgências? A igreja católica naquele tempo, se você não sabe, ela cobrava pelo perdão dos pecados. Então, uma pessoa muito rica, ela ia até a igreja e ela falava, eu quero comprar 5 anos de perdão. E ela ia lá e derramava muito dinheiro e comprava esse perdão. Lutero, ao ler isso aqui, falou, peraí, se a salvação é pela graça, se é mediante a fé, ou seja, o que eu preciso fazer é crer. Se é dom de Deus, a palavra dom significa presente. Por quê que a gente cobra das pessoas? Por que a gente tem mediadores que não Cristo? Por que a gente estabelece o papado como um agente universal que fala em nome da igreja? Lutero não queria causar uma rebelião, um corte, porém, ele não foi escutado. A igreja naquela ocasião não aceita tudo aquilo que ele promove, tudo aquilo que ele traz como sugestão ou como direção para a mudança. O que acontece? Começa a grande reforma protestante, quando Lutero, no dia 31 de outubro, vai para a porta da igreja de Wittenberg e prega as suas 95 teses. Era o dia 31 de outubro de 1517. E aqui começa então a reforma protestante. Pastora Sara, eu posso dizer que ali nasceu o meio evangélico? Sim, é isso mesmo. Aí nasceu a igreja evangélica. Até então, desde a instituição da igreja primitiva, quando é que ela aconteceu? Em Atos dos Apóstolos. Você precisa conhecer essa história. Eu digo que todo cristão de verdade lê Atos dos Apóstolos pelo menos uma vez por mês. Querido, se você é cristão e não tem o hábito de entender o que a igreja existe, por que a gente está aqui, se isso aqui é invenção, se você pode assistir só um culto no YouTube, ou se você só precisa vir no dia da ceia, você precisa ler Atos dos Apóstolos. Como eu disse a você, a igreja foi criada por causa da Bíblia, e não a Bíblia por causa da igreja. E aí a gente começa essa grande revolução chamada Reforma Protestante, e da qual toda a data de 31 de outubro, totalmente diferente do Halloween, nós celebramos os 500, agora esse ano, 2024, 507 anos dessa reforma. E a reforma se deu em cima de 5 pilares, nós chamamos de 5 solas, são 5 somentes. O que é isso? É um resgate. Escute, a reforma não foi uma proposta do novo, a reforma foi uma proposta de retorno. Retorno à escritura, retorno ao fundamento, retorno à doutrina dos apóstolos, retorno àquilo que a Bíblia Sagrada dizia. Então é um movimento pelo qual a gente precisa sempre celebrar, mas mais que isso, sempre guardar. E eu quero lembrar você, de uma forma rápida e direta, como esses 5 solas continuam vivos, poderosos, e como fundamentam uma fé robusta, uma fé que te gera músculos espirituais, mas mais que isso, uma fé que te permite viver nessa vida de propósito, mas caminhar rumo a um destino seguro. A fé bíblica, ou seja, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, é aquele que estabelece as diretrizes pelas quais nós devemos caminhar. Então a reforma protestante foi baseada em 5 solas, em 5 somente. Eram 5 resgates, 5 formas de olhar para o evangelho que tinham sido perdidas por ocasião das disfunções dentro da igreja. O primeiro sola que eu quero conversar com você é o sola escritura, ou somente a escritura. Veja, uma das coisas que os reformadores mais fizeram foi devolver à Bíblia o lugar da Bíblia. Porque a Bíblia tinha se perdido, você entende isso? A igreja como instituição tinha traçado o seu próprio jeito, a sua própria forma, os seus próprios aspectos, aquilo que ela queria que as pessoas soubessem, tinha se negado a transferir informação para o povo, o evangelho que estava sendo pregado era humano, era baseado em interesses. Escute, ainda hoje igrejas não bíblicas se afastam de somente a Escritura. A igreja onde o pastor acredita que ele é o dono da mensagem, ei, querido, cuidado com isso. Pastor nenhum é dono da mensagem, ele é só o portador dela. O dia que eu subir aqui e eu falar uma coisa que eu acho, eu penso, eu sinto, eu vi, duvide. Uma igreja bíblica tem um púlpito bíblico porque somente a Escritura. Não há outra palavra, não há outra forma de olhar. Não é a igreja que está acima da Bíblia, é a Bíblia que está acima da igreja. A tradição, a instituição não está em pé de igualdade com a palavra de Deus, porque a Bíblia é a única regra de fé
e de prática. É dela que sai o que cremos, o que ensinamos e o que fazemos, e não o contrário. Hoje tem gente querendo moldar a Bíblia, falar que deixar a Bíblia de lado. Existem inúmeros pastores, eu choro vendo isso nos YouTubes da vida, e há tanta gente rendida a ele, pastor que começa uma pregação sem ler um texto da Bíblia. Ele fala do vazio da mente, do esquecimento do coração. Não há chama ardente, porque a reforma foi esse resgate, somente a Escritura. Não há outro jeito, não há outro formato, porque a Escritura é a única fonte que mostra o que nós devemos crer e o que nós devemos fazer. Ela é a única regra de fé. Nós não temos outra forma de saber. A igreja está sob a autoridade da Bíblia. E nenhuma igreja, nenhum concílio, nada pode determinar aquilo que fazemos, porque o conteúdo da nossa fé vem da palavra de Deus e dela somente. A doutrina que rege a igreja, a minha, a sua vida também. É tanto que você pode conversar com um ateu, ou alguém que diz nunca ter lido a Bíblia ou não acreditar nela. As regras que regem a sociedade estão todas na Escritura. Já viu isso? Se você pergunta para um ateu onde é que ele aprendeu que mentir é feio, ele vai ter que se render a falar que o fato foi na Bíblia. Se você pergunta a alguém por que não pode roubar, por que não pode matar, por que não pode... Todas as pessoas, até aquelas que não creem naquilo que a Bíblia diz, se rendem ao fato de que aquilo que traz normas sociais para convivência em sociedade emana da Escritura. E até quem não acredita nela precisa se sujeitar a isso. A reforma resgata somente a Escritura. Nós não vamos andar em cabeça de homens mais, nós não vamos andar em interesses humanos mais, nós não vamos buscar poder político mais, nós não queremos mais desenhar tudo de ouro, nós queremos voltar à Escritura, porque ela é a única fonte que nos mostra naquilo que nós devemos crer. É a única autoridade que nos ensina o que nós devemos fazer. Meu irmão, a Bíblia não é só regra de fé, ela é regra de prática. Ela é aquela que determina o jeito de viver, o modo seguro de fazer, porque ela é o manual do fabricante. O Deus que te fez, que te conhece, que te ama, revelou o plano dele na Escritura. Você precisa conhecê-lo. A Escritura tem essa função e mais, ela é a única revelação de Deus que nos aponta para Jesus, o novo Salvador. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento apontam para a obra redentiva de Cristo no Calvário. A justificação que nos trouxe salvação. É também por meio da Escritura que o conteúdo e a pregação da igreja saem. Nós não viemos aqui, não teria sentido nenhum você sair da sua casa num domingo como esse, tendo outras coisas para fazer, se aqui não fosse pregada a palavra de Deus, se aqui fosse pregada a palavra de homens, se você saísse da sua casa para vir aqui somente comungar socialmente com alguém. A igreja só é igreja porque nela é pregada a palavra de Deus, que é inerrante em seu conteúdo, é infalível em seu propósito e é suficiente em sua mensagem. Dela ninguém tira nada e nela ninguém acrescenta nada, somente a Escritura. A reforma resgata a suficiência da Escritura. Ei, querida, a palavra de Deus é suficiente. Eu sei que a gente vive uma geração de crentes que acham que precisam da palavra de Deus e de mais um plus. Então eu preciso da Bíblia, mas eu também preciso saber do meu signo. Eu preciso da Bíblia, mas sem um incenso eu não acalmo. Eu também preciso da Bíblia, mas assim, se eu não fizer um mantra, eu sou rica, muito rica, na minha conta tem milhões, está na merda, né? E esse troço, você escuta uma vez e o negócio cola na sua cabeça. Confissão positiva, mantras. Ei, querida, é por isso que a igreja que foi reformada está sempre reformando, porque a gente precisa se lembrar que somente a Escritura, ela é suficiente. E o segundo sola da reforma, que é importante que você entenda e tenha sempre em vista, quando a gente for falar do que a igreja séria vive, é somente a fé, sola fide. Veja, foi Paulo quem disse aqui no verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. A definição de fé não é aquilo que você acha, o que você sente, ou a cócega que o seu estômago faz. A definição de fé é bíblica. A Bíblia diz que fé, é o autor de Hebreus que fala, é a certeza de fatos que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ela também diz, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. A Bíblia também diz que tudo que não provém de fé é pecado, e também afirma que sem fé é impossível agradar a Deus. Então,
Então, quando Lutero resgata o sola fide, ou somente a fé, o que ele queria que a igreja se lembrasse é que a salvação não é alcançada por aquilo que você faz, ela é alcançada por meio daquilo que você crê. Não existe obra, não há nada que você faça, meu irmão. Você pode ser o mais bonzinho, não mata, não rouba, o que você não quer para você não faz para os outros. Você dá seu dinheiro, você compartilha, você é generoso, você nunca fez nada de errado na vida, ainda assim. Se não for pela graça, por meio da fé, não há salvação. A fé é a capacidade de acreditar. E a salvação é recebida pela fé e pela fé somente. Não há obra que justifique você e eu diante de Deus. Sabe por quê? Porque a salvação não é por causa do seu mérito. Ei, querida, a salvação é apesar do seu demérito. Você entende isso? Não há nada de bom que você e eu façamos que faça com que nós mereçamos a salvação. E aqui, de novo, a Igreja Católica naquele tempo colocava as penitências. Então agora para você redimir, você tem que andar não sei quanto a pé, você tem que ficar descalço no milho, você tem que bater na palmatória, você tem que caminhar não sei quanto tempo. E aí Lutero fala, peraí, a nossa única participação aqui é crer. Somente a fé. Ei, querido, você crê? Você crê em Deus? Você crê na obra redentiva de Jesus? A fé é a causa instrumental da salvação. E todo aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele tem a vida eterna. A fé, então, é como a mão de um mendigo estendida para receber um presente de um rei. A gente é justificado pela fé, a gente é salvo pela graça mediante a fé, a gente é salvo pela fé para a obra, e a obra não é a causa da salvação, mas é a evidência dela. Sabe o que eu quero que você entenda? Uma vez que você é salvo, as obras são uma consequência na sua vida. É impossível que alguém seja salvo e não tenha vida de salvo. Hoje eu falei sobre isso lá na minha caixinha do Instagram. Alguém perguntou, pastora, se eu não desenvolver o meu talento, eu perco a salvação? Cuidado com essa doutrina humana de que se perde salvação. Querido, salvação não se perde. Você pode dizer amém? Agora escuta, salvo tem marca. Não é assim, já que eu não perco a salvação, vou viver do jeito que eu quiser. É o oposto. É Paulo quem fala isso. Por acaso, então, a gente vai viver pecando, já que a graça nos alcançou? Absolutamente não. É justamente porque eu entendo a amplitude, o tamanho, a largura da graça e do amor que me alcançaram, que a minha vida dali para frente nunca mais é a mesma. Quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. E tudo que eu fazia agora é transformado por essa graça que salva. Isso é fé. Então, não se perde salvação, porém, salvo tem marca. Não tem essa de, porque então sou salvo, faço. Não, essa nunca será a mentalidade do salvo. O salvo entende o preço que foi pago para salvá-lo. Ele crê no Cristo que ao terceiro dia ressuscitou, matou a morte e deu a ele vida. E o segundo sola da reforma foi então somente a fé. Essa mão estendida de um mendigo, segurada por um rei todo-poderoso. Somente a fé. Nós precisamos voltar somente à Escritura, somente à fé. E o terceiro sola da reforma que eu quero falar com você é o somente a graça, sola gratia. Eu estou falando com você dos 5 solas, dos 5 somente da reforma protestante que deram origem à igreja evangélica. Só a Escritura, só a fé, sola gratia, somente a graça. Foi justamente lendo Efésios 2:8 que Paulo desenvolve essa teoria, essas teses de somente a graça. Olha isso, verso 8 ainda. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom, é presente de Deus. Olha o 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Querido, imagina-se numa geração como a nossa, uma geração focada no resultado, uma geração que acredita e valida muito mais o ter do que o ser. Se a salvação fosse pelas obras, a gente já tinha estourado a 4ª, a 5ª, a 10ª guerra mundial. Ia ser quem dá mais, quem faz mais, o que eu mostrei, o que eu tenho para fazer. E Paulo está dizendo aqui, não é por obras, para que ninguém se glorie. Deus conhece o nosso coração, meu irmão. Se algo em nós pudesse ser participativo da salvação, nem a gente se aguentaria. Como diz meu amigo pastor Márcio Maquiantes, tem gente que não pode brincar de pique-esconde, porque se acha, sem ter feito nada, né? A pessoa se acha, não pode brincar. Agora imagina se houvesse uma coparticipação de obras.
Mas é por isso que o terceiro sola da reforma resgata somente pela graça. A salvação é uma dádiva de Deus, é um dom imerecido. Você e eu merecíamos juízo e morte, Deus nos oferece perdão. A gente mereceria condenação, Deus nos oferta salvação. Deus nos amou quando a gente era fraco, ímpio, pecador, inimigo de Deus. Ele amou os objetos da ira dele, ele inclinou seu coração para nós quando nós nem o buscávamos. E Paulo aqui vai dizer que nós somos salvos pela graça. Escuta, Deus não te salvou por causa daquilo que você é. A salvação não é uma conquista da obra, é uma oferta da graça. Deus também não te salvou pelo seu esforço, mas Ele te salvou pelo sacrifício do Filho dEle. É por isso que nós estamos hoje aqui diante da Santa Ceia do Senhor, para lembrar o sacrifício do Filho, a graça que te alcança, a graça que te redime. Oh querido, que maravilhosa graça, é somente por ela. Lutero, quando estuda isso aqui, tem a cabeça bugada. Ele fala: se foi pela graça, se é mediante a fé, se é dom de Deus, se não é de obras para que ninguém se glorie, por que a gente cobra a indulgência do povo? Por que a gente caminha com esse povo no meio dessas doutrinas totalmente distantes? Uma mediação dos santos, um confessionário, o purgatório, a relíquia, a infalibilidade papal. Por quê? Se tudo está resumido na graça, na fé e no presente. Somente a graça. Ô querido, quem entende a graça vive diferente. Quem tem clareza de que nada merecia, vive um evangelho inteiro, sem reservas. O problema, eu não sei se você já pregou para alguém. Esses dias eu conversava isso com uma pessoa e ela dizia: Sara, o problema de pregar para meu pai e para minha mãe é que eles se acham pessoas muito boas. Quem se acha alguém muito bom dificilmente chega no evangelho. Porque sabe o que nos reúne aqui como igreja? Se bater no liquidificador, dá a mesma coisa nós todos. Um dia, cada um de nós, a seu tempo e ao seu modo, reconheceu que precisava desesperadamente de um Salvador. Olhou para dentro e falou: eu não sou nada, há um pecado que me assedia, mas há uma graça que me salva. Todos nós que somos cristãos, um dia entendemos que não éramos nada. Enquanto você acha que você é alguma coisa, meu irmão, não tem lugar para você no meio dos crentes. Não tem. Porque aqui nós somos uma reunião de quem sabe que não é nada, mas que em Cristo recebeu tudo. Aqui é uma reunião de gente que entende que há uma velha natureza que milita contra a nova, mas que pela graça que me foi concedida e pela ação do Espírito que me habita, eu caminho e prossigo para o alvo. E há sim um além do rio azul que me espera. Oh querida, é somente pela graça. É somente pela graça. Não há boa ação, não há bondade em você, não há capacitação, não há performance, não há poder de gestão. E é certo que você e eu alguma vez já tentamos andar pelo nosso poder de gestão, pela nossa capacidade de negociar, pelas nossas influências ou pelo nosso network. Mas se você é cristão, você entende que é tudo graça. Ô querido, se você tem um bom trabalho, é graça. Se você tem saúde, é graça. Se Deus tem sustentado a sua família, é graça. Se você tem casa para voltar, é graça. Carro para andar, é graça. O coração batendo, é graça. Se Deus te deu filhos, é graça. Se você está com roupa, é graça. Se você comeu hoje, é graça. Não é merecimento, não é obra, é graça. É favor. E a reforma resgatou isso, porque a igreja estava se achando demais. Eram homens muito poderosos. Era gente com muita potência. E aí Lutero falou: opa, peraí, é graça. Não há em nós mérito, sola gratia. Deus não te salvou por causa dos seus predicados morais, mas por causa da imerecida graça. Sola Escritura, sola fide, sola gratia. O quarto sola da reforma, que você e eu precisamos sempre ter em vista, é sola Cristo. Somente Cristo. Aleluia. Escute. A singularidade de Cristo é eloquente, é uma voz alta em toda a Bíblia. Cristo não é uma verdade entre outras, Ele é a verdade. Ele não é um caminho entre muitos, Ele é o caminho.
Ele não é um intermediador no meio de um panteão de intercessores. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele não é um salvador no meio de outros salvadores. Ele é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Meu irmão, Jesus é a porta do céu. Ele é o novo e vivo caminho. Fora dele não há salvação. E ele, sendo Deus, se faz carne. Sendo Rei da glória, se faz servo. Sendo santo, se faz pecado. Ele toma o meu e do seu lugar. Ele é nosso substituto e também o nosso fiador. Ele morre pelos nossos pecados. Ele ressuscita para a nossa justificação. E somente por meio dele nós somos reconciliados com Deus. Somente Cristo. Eu já disse isso aqui algumas vezes. Na minha forma de olhar, uma das maiores estratégias do diabo na nossa geração não é fazer com que você pare de falar de Jesus. É fazer com que você acredite que ele não é suficiente. A nossa geração fala muito de Jesus e vive pouco quem ele é. A gente até ama Jesus, mas a gente não acha que só ele dá. A reforma foi uma volta a somente o Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A igreja lá na Idade Média havia criado um panteão de intercessores. Maria, os santos canonizados, eles eram abertamente invocados como aqueles que deveriam interceder por nós junto a Deus. Ainda hoje existe uma máxima na igreja romana: pede à mãe que o filho atende. Ou adesivos, tudo por Jesus, nada sem Maria. Eu particularmente acho que Maria, se ela pudesse ver isso, ela ia ficar tão brava, sabe por quê? Quando Maria recebeu a notícia do anjo, de que no ventre dela nasceria aquele que salvaria a humanidade, sabe em seguida o que ela falou? Ela olhou e falou: ô querido, Maria olhou e falou: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria sabia que mesmo ela carregando o Salvador, ela precisava dele para salvá-la. Você entende isso? Somente Cristo. Foi ela quem disse: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E ela continuou dizendo, é um canto de Maria, está nos evangelhos: pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia ele tem demonstrado amor. Foi ela quem disse. E aí nesse tempo a igreja tinha deturpado tudo isso, colocado outros mediadores. Agora a Bíblia, meu irmão, se você acredita na Bíblia, e se você tem doutrina católica, vem de origem católica, leia na sua Bíblia, porque é nela que está escrito assim, ó, a Bíblia é enfática: porquanto, 1 Timóteo 2,5, há um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Não há outro. Somente Cristo. Somente Ele. O próprio Jesus foi claro, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro, somente Cristo. Ei, Cristo, querido, Jesus é suficiente. Ele é suficiente para a sua demanda. Ele é suficiente para os seus tumultos emocionais. Ele é suficiente para sanar suas dúvidas. Ele é suficiente para te levar para o céu. Ele é suficiente para te salvar. Ele é um amigo fiel, verdadeiro. Ele é o consolador amado. Ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o alfa, o ômega. Ele é o pão da vida. Ele é o sol da justiça. Ele é a estrela da manhã. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Jeová Jireh, o Jeová Rafá. Ele é tudo em nós. Ele é o fiel testemunha. Ele é o amém. Ele é o Deus que te salva. Somente Cristo. A reforma voltou Jesus para o lugar. E ainda hoje você e eu precisamos continuar reformando, para não deixar que Jesus saia do lugar onde ele sempre deve estar. Duvide de um culto, de uma igreja que não tem um culto cristocêntrico. Ei, querido, o centro do culto nunca pode ser homem. Você pode dizer amém? O centro do culto é Jesus. O que dá sentido a um culto como esse, a razão pela qual a gente sai da nossa casa e vem à igreja, não é porque a gente sente uma paz, não é porque a gente quer sentir bem, não é porque senão não começa bem a semana, não. Nós viemos prestar um culto a um Jesus vivo. O Deus da igreja está vivo. Há sentido no culto porque Jesus está aqui. Se Jesus não estivesse aqui, o culto seria só manobra humana, posição emocional, colocar sua alma ativa. O culto só tem sentido porque nós viemos buscar um Jesus que esteve morto, mas hoje está vivo. Um Jesus que ao terceiro dia ressuscitou. Um Jesus que passeia no meio da igreja.
Um Jesus que é digno de adoração, de honra e louvor. E tudo no culto é para Ele. Somente Cristo. Cristo é o único Salvador dado por Deus aos homens. Ele é o único mediador. Ele é o cabeça e o Senhor da igreja. A ideia naquele tempo, querida, era que o Papa era a pedra fundamental e era o cabeça da igreja. E isso é um erro consumado, porque a igreja só tem um fundamento. 1 Coríntios 3:11 diz que o fundamento da igreja é Jesus. Você precisa entender isso. Para que enquanto você viver todo 31 de outubro, você vê a gente postando nas redes sociais, reforma protestante, você pare um tempo e fala, Senhor, obrigada. E adeque a sua vida nesses 5 solas. Senhor, eu estou vivendo somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. A igreja que eu frequento vive somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo. Se ausente de tudo que nega esses princípios. A reforma resgatou que somente Cristo. Cristo é o sacerdote que intercede pela igreja. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome dEle, porque Ele é o intercessor, Ele é o que está mediando. A ideia de que há outra pessoa, que é um sumo pontífice, ou seja, que há outro supremo mediador entre Deus e os homens, não tem qualquer amparo na Escritura, porque Cristo é o nosso único sumo sacerdote. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, sola Cristo. E o último, sola da reforma, que você precisa entender, resgatar, se posicionar, buscar, endireitar-se. É somente a Deus toda a glória. É o soli deo glória. A reforma resgata a ideia de que nada, absolutamente nada, além de Deus, merece glória. Toda glória dada a homens, meu irmão, é glória vazia. Toda glória dada a qualquer outro que não Deus é vanglória, é idolatria, é abominação, porque só o Senhor é Deus. O Deus que subsiste em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele tem a essência e a substância, Ele é glorioso em si mesmo, Ele nos criou, nos salvou para o louvor da sua glória, e Ele não divide a glória dEle com ninguém. Nenhum propósito, por mais elevado que seja, pode dar significado à sua vida, porque nós fomos criados por Ele, e a minha e a sua alma só encontra descanso, refrigério, equilíbrio, destino nele, quando você e eu vivemos para o louvor da glória dEle. Somente a Ele toda a glória. Numa geração que busca glória em tudo, não é? Nós somos seres idólatras como nunca. Nós somos viciados em curtidas e flashes. A gente quer reconhecimento e elogio. E às vezes, sem saber, você busca isso. E quando você não tem, você, morri. Ninguém me viu, ninguém me quer, ninguém me nota. Esse sentimento não é novo, meu irmão. Ele acometeu a igreja primitiva. Ele deformou aquilo que a igreja era. Ele bagunçou o propósito para o qual a igreja foi criada. E foi pela reforma protestante que Lutero, ao olhar de novo com cuidado para o texto de Efésios e para tantos outros, colocou esses 5 e últimos sola. Somente a Deus toda a glória. Cuidado com lugares e ambientes que querem fazer com que você se renda a outras pessoas que não a Deus. Não há outro, só Ele. Sabe, hoje é tão triste olhar para o cenário religioso brasileiro. A gente constata que a igreja, e a igreja toda, precisa de uma nova reforma. A igreja em geral se desviou do caminho da ortodoxia, da sã doutrina, da Bíblia Sagrada. E as verdades essenciais da fé evangélica estão ausentes de quase todos os púlpitos chamados protestantes. As tais novidades do mercado da fé têm sido introduzidas na igreja por causa da conveniência de uns, do silêncio de outros. E a gente tem que ter cuidado com isso, cuidado com o liberalismo teológico. O que é liberalismo teológico, pastora Sara? É aquela ideia de que a gente pode fazer dentro da igreja o que eu quero, do meu jeito. E isso dá um colapso espiritual. E algumas igrejas vão defendendo aquilo que a Bíblia nega. E a igreja vai se moldando aquilo que a Bíblia nunca disse. É por isso que a gente precisa de uma nova reforma. Porque tem uma outra coisa que tem invadido as igrejas, o misticismo sincrético. Já viu isso? A igreja é de crente, mas ela é mística.
E aí você tem que levar o pano que fulano enxugou, não sei o que lá. Você tem que beijar pedaço da cruz que veio. Cuidado. Isso é o avesso da Escritura, porque isso faz com que o lucro substitua a mensagem da salvação. Todas essas coisas visam lucro, compra, mercantilização da fé. Cuidado! A fé genuína, ela está baseada em somente a graça, somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Tudo que foge disso precisa ser retornado. É triste olhar como hoje a igreja tem tanto poder político, mas tem pouca unção para milagre. É triste entender como às vezes no nosso meio, a igreja tem tanto nome, tanto poder, nós somos quase 33% da nação, mas não fazemos nenhuma diferença muito portentosa. Ô querido, a igreja que foi reformada precisa estar sempre reformando. E essa reforma precisa começar em você, dentro da sua família, dentro da sua realidade. E isso amplifica para a igreja. E uma igreja reformada que está sempre reformando, transforma a sociedade, o bairro, o ambiente, o trabalho. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nos faça como igreja local, aqui na Deilário. Não a igreja de instituição, mas a igreja de Deus. Estamos sempre atentos ao zelo com a Escritura, ao entendimento da fé, à realidade salvífica da graça, à suficiência de Cristo e a tudo aquilo que só deve ser dado a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus, querido.